Bora lá, galerinha, o terrível ataque de Dylan Roof, do canal do Psicologia Criminal, gente. Mais um vídeo dele aqui que eu tô trazendo pra vocês. Ah, um caso aí, cara, é o segundo vídeo mais visto do canal do Psicologia Criminal, isso é bastante curioso. Tá um sol aqui na minha janela, mas é porque eu tô gravando no fim da tarde, então acho que conforme o vídeo for passando vai escurecendo essa janela aí, não tá atrapalhando tanto, né? Eu não gosto de gravar muito de manhã porque fica entrando só luzona e fica meio... Sabe que minha câmera não é das melhores e ela não lida bem com luz, então... Enfim, cara, eu vou ser sincero sobre esse caso. É o segundo, por mais que seja o segundo vídeo mais visto dele, eu não trouxe ele até hoje porque por um motivo simples, cara. Eu acho, olhando por fora, assim, quando eu olho a thumb desse vídeo, quando eu vejo o título dele e tudo mais, eu acho que vai ser um caso. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, sendo sincero mesmo, porque vocês pedem bastante. É um caso aí, como vocês podem ver pelo tanto de views que tem no canal original do Psicologia Criminal. É um caso aí que tem muitas views e tudo mais. E você, tipo, muita popularidade aí. Então, por isso eu vou estar trazendo pra vocês. Porque, sendo sincero, cara, a minha impressão, vamos ver durante a história, mas a impressão que eu passo pra vocês aqui no começo é que eu acho que esse caso vai ser um caso que eu nem vou falar tanto. Porque eu acho que vai ser um caso que, assim, muito parecido com outros que eu já trouxe. Eu tenho essa impressão, não sei se isso vai ser na prática mesmo. Mas eu tenho a impressão que esse daqui vai ser um caso aí muito parecido com vários outros que eu já trouxe. Então, mas vamos descobrir, né, cara? Vamos descobrir. É um vídeo longo, 27 minutos, o que é bastante curioso. Os vídeos desse tipo de crime geralmente não são tão longos. Mas tô curioso, talvez tenha gravações, coisas assim, por isso ficou maior, né? Vamos ver. Espero deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixe um like, se inscreva, se possível, considere se tornar amigo do canal, vai ter um vídeo antes demais, tá bom? Vambora, se muitas nesse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bastante interessante e pesado. Bora! O aviso. Eita, ligação. Please answer. 911, what's the address of the emergency? Please, Emmanuel Church, there's plenty people shot Igreja? down here. Whoa! Please send somebody right away. Emmanuel Church? Whoa! And there's people shot? Yeah, he shot the pastor. He shot all the men in the church. Please come right away. He's still in here. I'm afraid he's still in here. Please send somebody right away. Please. Yes, ma'am. I've got officers en route to you. Don't hang up with me. I want you to stay on the line with me. You stay as quiet as possible. Do you hear me? Nossa, cara. He's coming. Please. Okay. Ma'am, are you able to... if he's coming, I need you to be as quiet as possible. Is there something that you can hide under? I'm under the table. Okay. Are you able to get yourself to safety? No, I'm still under the table. Can you talk to me freely? No, I can't because he's really in the building. Uou, caramba, então esquece completamente o que eu falei no começo do vídeo, cara. Caramba, que soco no estômago. Então é completo, não tem absolutamente nada a ver com o que eu tava pensando que seria esse caso. Achei que seria mais um caso de ataques escolares e coisas assim, mas não. É um vídeo completamente diferente. É um ataque a uma igreja, cara. Que crueldade. No dia 17 de junho Meu de Deus, uma 2015, igreja, cara. os membros da Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, Cara, localizada em Charleston, se preparavam para um momento de estudo bíblico, como faziam todas as quartas-feiras. Aquela era uma igreja formada apenas por afro-americanos, mas quem chegava ao local agora era um homem branco em seus 21 anos. será que foi esse caso que inspirou lá, que foi a inspiração para aquele clipe do Childish Gambino lá, This is America, que ela lançou? Vocês lembram desse clipe, né? Com certeza que ela lançou. Que eu lembro que tinha uma cena que simulava um ataque, simulava assim, né? Mostrava lá no clipe o cara disparando contra as pessoas na igreja, né? Na verdade era o próprio Gambino, né, que fazia isso, não o próprio Donald Glover, né? Será que foi isso que inspirou, cara? Porque, se eu não me engano, era inspirado em um caso real. Caramba. Pode Seu ser, nome né? era Dylan Roof. Ao invés de ser expulso, ele foi convidado a participar do grupo que parecia feliz em compartilhar sua fé com mais uma pessoa. Dylan, entretanto, não tinha nenhuma intenção de ouvir a palavra do Senhor. Durante um momento Ai, droga, cara. de Quebrei minha oração, unha aqui do dedo. ele revelou sua verdadeira intenção, assassinando 9 pessoas via disparo de arma de fogo. Trocando oração por pólvora, o criminoso abusou da confiança e acolhimento mas dos qual membros que é o- daquela igreja a fim de qual a executar seu plano motivação, né? terrível e covarde. Tolerância religiosa? Dylan Racismo, Storm né, Roof cara? nasceu no dia 3 de abril de 94, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Seu pai, Franklin Bennett Roof, trabalhava com carpintaria e construção civil, enquanto sua mãe, Amélia Caus, trabalhava como bartender.
Ainda durante a gravidez, o casal se divorciou, mas retomaram o relacionamento a tempo do nascimento de Dylan. Em seus 5 anos de idade, seus pais já haviam se divorciado novamente. Franklin casou-se com outra mulher em novembro de 99, chamada Paige Mann. Por conta disso, o garoto agora tinha uma irmã mais nova e um meio-irmão mais velho. Com a separação dos pais, Dylan agora mudava-se constantemente, morando um tempo com o pai para depois morar um tempo com a mãe. Isso fez com que ele passasse por ao menos 7 escolas diferentes, dificultando bastante a criação de fortes amizades. Exatamente, esse é o grande problema de você ficar trocando muito de colégio, né, cara? Na verdade, eu recomendo aí, cara, por mais que... Eu não sei, eu acho que pra você trocar de colégio, cara, claro, eu digo assim, que os pais trocarem uma criança de colégio, cara, é só realmente se fosse mudar, ou no caso... mas é preferível que, por exemplo, fica uma curiosidade pra vocês, eu me mudei durante o tempo que eu estudei. Só que meu último ano eu estudava muito longe da onde eu moro atualmente. Só que mesmo assim eu ia pro colégio. Ia cedo, acordava cedo e ia pro mesmo colégio, porque, pô, cara, era meu último ano. Eu falei, não vou trocar de colégio no último ano, né? Então eu passei quase um ano aí com muita dificuldade pra ir pro colégio, mas fui. E é a melhor coisa que você faz, porque... Mas se bem que quando você é grande, até que é mais de boa, né? Você passar um ano em outro colégio, até que é de boa. Até, pode ser até bom, né? Que você faz novas amizades até, né? Porque em teoria você já tá com a cabeça mais bem formada. Agora quando você é criança, não é bom, né, cara? O ensino fundamental, a criança tem que passar ali de preferência todos os anos no mesmo colégio, né, cara? Pra poder realmente criar amizades duradouras aí, né? Dylan era uma criança reservada, educada e apesar de nunca iniciar uma conversa, ele respondia bem quando algum colega se aproximava. Isso lhe rendeu alguns poucos amigos que, com o passar dos anos, não sustentaram aquela amizade, visto que o esforço vinha de um único lado. Dylan exibiu logo cedo traços de transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, fazendo com que o menino lavasse suas mãos com muita frequência, além de usar uma grande quantidade de álcool em gel diariamente. Isso lhe rendeu algumas piadas e brincadeiras na escola que não pareciam incomodá-lo. Não há nenhum registro feito por Dylan sobre bullying ou evento traumático no colégio. Além disso, o garoto também tinha uma preferência por esse corte de cabelo que ele sempre manteve durante todo o tempo. Em 2005... Maldito corte surfista, cara. Minha mãe cortava esse corte em mim quando eu era criança, cara. Quando eu era criança e não tinha a opção de eu escolher meu cabelo ainda, né, cara? Daí ia lá e cortava esse maldito corte surfista, cara. Que, nossa, eu era grande já, acho que já tinha, tipo, quase 10 anos, cara. E minha mãe mandava o cabeleireiro cortar esse corte surfista em mim, cara. Eu tinha uma raiva desse corte, eu achava muito, ai, ficava com muita vergonha. Daí depois disso eu comecei a cortar o cabelo mais, assim, mais jovem, né, por assim dizer. Pô, é muito cabelo de criança, né, que corte surfista. Com todo respeito aí quem tem o cabelo tigelão, cara, mas é muito corte de criança, né, cara. Dá muita vergonha quando você começa a ficar mais grandinho ali, né. Sua custódia em tempo integral, levando o filho para morar com ele, agora em muito tempo aquele corte ali também. Durante os próximos 3 anos, Dylan não frequentou a escola por motivos desconhecidos. Seu pai se divorciou novamente, retornando com o garoto para a Carolina do Sul. Franklin alegou que sua mulher era infiel. Hoje eu vou tentar, gente. Hoje eu vou tentar não me estressar tanto. Vou tentar não vou, assim, eu sei que vai ser um caso super pesado, mas vou tentar não me exceder aqui nesse vídeo, cara. Hoje tô mentalmente estável, hoje tô tranquilo, cara, não vou... Tive um bom dia até agora, tava tomando café agora antes de gravar esse vídeo. Vou tentar não me estressar, cara. Vou tentar gravar esse vídeo na paz. Teve uns vídeos aí ultimamente aí, desse daí de crimes reais, que eu passei muito do ponto, né, cara? Revelando que havia descoberto isso por um detetive particular. Paige, por sua vez, disse que sofria agressões do marido e por isso teria iniciado o divórcio. Né? De qualquer forma, Dylan agora retomou os estudos na White Snow High School. Por ter ficado tanto tempo longe da escola e com uma infância um tanto turbulenta, repleta de mudanças... Essa cadeia não, esse colégio parece uma cadeia, né, cara? Que é isso, cara? Sendo garoto novo sem amigos, cara? Dylan encontrou muitos problemas. Ele agora faltava às aulas com frequência, gastando seu tempo com bebidas alcoólicas e drogas. Em especial, o uso de marihuana. A soma de tudo isso fez com que o garoto reprovasse de ano. Ele então foi enviado para uma nova escola, a Dreier High School, mas as coisas apenas pioraram. Sua frequência nas aulas diminuiu ainda mais, até que ele largou de vez a escola. Um de seus tios tentou alertar os pais de Dylan, dizendo que aquele comportamento não era adequado. Ele ainda tentou ser o mentor do garoto, na esperança de ajudá-lo a desenhar um futuro promissor. Infelizmente, Dylan recusou, encerrando completamente o relacionamento entre os dois. Em 2011, Dylan retornou para a escola de forma online, mas também não foi capaz de manter a frequência necessária. Sem conseguir terminar o colégio, ele recorreu ao GED. Essa é uma alternativa ao diploma do ensino médio americano. Ao passar nos testes... Tipo um Enseja aqui no Brasil, né? Você não sei se é o mesmo nome em todo o Brasil aí, mas é aquela provona que você faz lá pra...
Acho que você tinha que fazer, tipo, um curso, assim, daí você faz uma prova pra fazer o Certificado ensino equivalente médio, né? ao de Geralmente, concluir galera que não teve acesso ao ensino médio quando era nova faz isso daí pra conseguir emprego, no essas ensino coisas. médio. Para Dylan, foi o máximo que conseguiu como avanço em sua Mas carreira é curioso, né, que ele... Cara, porque ele vai desenvolver uma raiva aí de igreja, ou... Bom, vamos ver aí. acadêmica. Curioso, né? Vivendo no Isso meio não de teve tantas nada a ver mudanças, ainda. Ó, provavelmente presenciando discussões familiares durante ambos os casamentos do seu pai, é possível que o garoto tenha sido deixado em segundo plano, tinha foto enquanto do os adultos cemitério. resolviam seus problemas. O menino quieto, que nunca reclamava de nada, pode ter recebido menos atenção e orientação do que o necessário, permitindo que seu comportamento piorasse com o passar do tempo. O introvertido e quase nômade Dylan pode ter encontrado no álcool e nas drogas uma forma de escapar de toda aquela situação. E ainda que tenha sido isso, não justifica o que ele faria no futuro. Entretanto, são apenas suposições. Após conseguir o certificado, Dylan foi obrigado por seu pai a trabalhar em uma empresa prestando serviços como cortar grama e eliminar insetos e pragas em jardins. Tranquilo. Todo o dinheiro que recebia era gasto com álcool e marihuana. Dylan Nossa, agora vai passava todo o seu complicar, né, tempo livre, trancado em seu quarto, jogando jogos e navegando na internet. Apesar de não ser o jovem mais promissor do mundo, ele não exibia nenhum sinal de ódio ou Olha, e ele vai ser preso, né, aparentemente. Isso, tomei um spoiler aqui, Revolta. né? era apenas um garoto enfrentando alguns problemas enquanto fazia a transição para a fase adulta. Até aquele momento, Dylan não havia se envolvido em nenhuma briga e nenhum de seus amigos ou colegas o via como uma possível ameaça para a sociedade. Se No capturado. entanto, isso mudaria em 2012. Story that's ignited fierce passions across the nation as allegations of racism and miscarriage of justice tear Racismo apart mesmo, né? a small Florida town. Que, como a gente ouviu lá, era uma igreja formada por maioria da galera que ia naquela igreja era afro-americana. Weeks aí, né? ago, Trayvon Martin, an unarmed black teenager, was shot down by a white neighborhood watchman who Shit, claimed self-defense and has not at this point been arrested. And it's caused a public outcry that spread like wildfire. ABC's Matt Gutman brings us the latest now from Sanford, Florida. No dia 26 de fevereiro de 2012, Trayvon Morton, de 17 anos, voltava para casa quando foi avistado por George Zimmerman. Ele morava em um condomínio que havia sido vítima de roubo recentemente. Então, os moradores estavam em estado de alerta. O homem achou suspeito o comportamento do garoto e acionou a polícia. Quando os oficiais chegaram ao local, Trayvon já estava morto. George foi o responsável pelos disparos contra o desarmado Trayvon, que faleceu no local. O homem foi levado à delegacia Mas e liberado nada 5 assim, horas cara. depois, alegando legítima defesa. No ano seguinte, Bizarro, né? ele foi acusado por esse homicídio, mas foi inocentado em seu julgamento. Bizarro, né, cara? E fica aí, né, a questão, né? E se fosse ao contrário, né? E se fosse ao contrário? E se fosse o moleque negro que atirou no branquelão, né, cara? O que será que teria acontecido, né, velho? Vai entender? Daí tem gente que diz que não existe racismo ainda, principalmente no meio das Forças Armadas aí, né, cara? Forças Armadas parece exército, né? No meio das forças policiais, por assim dizer, e forças de justiça, né? Principalmente nesses... Eu acho... A Carolina do Sul fica no Sul, né? Então, principalmente nesses estados do Sul americano, que a gente sabe que tem uma história aí, né? No mínimo, curiosa, né? Após essa decisão, uma série de protestos foram feitos pedindo por justiça pela morte de Trayvon. Isso obviamente deixou em evidência uma discussão sobre racismo, fazendo com que Dylan ficasse curioso e pesquisasse mais sobre o caso. Dylan revelou ao FBI que passou a pesquisar sobre, abre aspas, crimes entre brancos e negros. Eu não tô nem dizendo assim, gente, olha, é importante dizer, não tô dizendo que, cara... Que, claro que pode, me parece que não, me parece que o cara atirou aí sem saber mesmo, né, cara? Foi lá, ó, tem um moleque aí andando na minha frente aí, pá, legítima defesa, sem saber o que o moleque tava fazendo. Mas vamos supor que o moleque de fato era um bandido que tava ali querendo invadir a casa dele, não sei o que, tentou invadir, vamos assim dizer, né? Nada justifica o fato do cara ser liberado pouco tempo depois. Esse é o grande ponto, né, cara? Esse é o grande ponto. Diferente de que aconteceria se fosse ao contrário, que a pessoa ficaria lá presa, esperando o julgamento por tanto tempo. Não, o cara chega lá, não, a legítima defesa, então vai embora, tá tranquilo. Ele escolheu ficar ao lado de George, dizendo que o homem não teria feito nada de errado. Visitando sites questionáveis e com informações não confirmadas ou não oficiais, Dylan desenvolveu pensamentos extremamente racistas e extremistas. Sem nenhum plano para o futuro e com muito tempo livre, ele agora via nascer um ódio dentro de si. Sentimento esse que foi alimentado um pouco mais a cada dia, isolado dentro daquele quarto. Pelos próximos anos, Dylan mergulhou em conteúdo sobre supremacia branca. Assunto esse que ele não conseguiu compartilhar com seus familiares e amigos, visto que ninguém concordava com seu ponto de vista. Tá, Dylan- é um crime com motivação de racismo, né? A Então gente voltou entendeu suas isso. ideias repulsivas e criminosas para outros como ele, em fóruns e sites da internet.
Um desses blogs, onde Dylan parecia bastante ativo, era o Daily Stormer. Esse blog foi removido da internet pela FBI em 2017, após a investigação realizada por conta do ataque. O apelido utilizado por Dylan nesse site era Blood 1488. Não, esse não é o site, tá? Okay. Uma clara referência à sua nova ideologia. O site era o Daily Seus tópicos e comentários nesse blog eram repletos de racismo e discurso de ódio. Cara, todos publicados em meio a uma vizinhança e é bizarro esse bagulho, né? E o manifesto... O nome do cara era Sangue... O nome do usuário dele era Sangue Ariano, né, cara? Cara, isso daí... Tipo assim... A gente entende que ele tá usando isso de uma... Porque ele, né... Já entenderam aí qual partido aí que ele vai começar a se interessar aí, né, cara? Pra tá usando esse título. Mas essa palavra ariano, né, cara? É uma parada tão bizarra que ariano você tá querendo dizer lá, se não me engano, os povos da Pérsia, né, cara? Tipo assim... É uma parada meio que nada a ver, né, cara? Tipo assim, não faz nem sentido isso, né? Eu não consigo entender, cara, onde... Sei lá, né, cara? O Bigodão tava querendo... O Bigodinho, né? O Bigodão seria outra pessoa, no caso, né? O homem do bigode lá, o pintor austríaco, ele tava querendo fazer com que a ideologia dele parecesse ter um passado mágico, místico, de certa forma, e pegou uns termos, assim, né, cara? Depois ele pegou o símbolo lá do budismo, né, cara? Ele pegou umas paradas que virou meio que sinônimo de uma raça superior à branca, né, cara? Sendo que isso não faz nem sentido. Tipo assim, claro, isso não faz sentido de toda forma, mas isso não faz nem sentido geográfico, né, cara? Porque, tipo assim, você tá falando de povos que nem são, entre aspas, considerados o que você consideraria os brancos ocidentais, né, por assim dizer, né, cara? Que seriam povos lá da Pérsia, né? Que até tem a pele mais clara, né? Mas que, assim, são povos... do Oriente Médio, né, cara? Ou não sei se eu não sei exatamente. Aliás, eu não sei exatamente o que seria a Pérsia, o Irã, se ele seria. Hoje é um estado que acho que deve se considerar árabe, né, cara? Mas eu acho que a Pérsia ele se considera, não sei o que dá pra se considerar ali, que é o meio da Ásia com o Oriente Médio, né? É o Oriente meio médio, né? Escreveu, não era muito diferente. São 5 páginas de ideias terríveis e repulsivas que deixam muito clara a motivação pelo ataque que faria. Assim como fez também em seu interrogatório, que veremos mais tarde, Dylan disse que agiu sozinho e que nunca se inspirou em quem, né, cara? fez parte de nenhum grupo ridícula, de maneira oficial. Né, o FBI também não encontrou nenhuma evidência que ele tenha recebido qualquer tipo de ajuda para realizar o ataque, apesar de seu contato online com outros sujeitos com pensamentos similares. Os colegas de trabalho de Dylan o descreveram como alguém muito quieto, que sempre escolhia ficar o mais distante possível dos outros. Em uma breve conversa com um deles, foi questionado ao jovem o que ele fazia em seu tempo livre. Dylan respondeu que apenas ficava em seu quarto, olhando para as paredes. Totalmente obcecado por sua nova ideologia, que não podia compartilhar com ninguém, é possível que os jogos tenham sido esquecidos, dando espaço para o crescimento daquele ódio que eventualmente terminaria em tragédia. Mergulhado em delírios e sem nenhuma ambição ou planos para o futuro, Dylan resolveu que teria de fazer algo além de digitar em seu computador. No dia 22 de dezembro de 2014, ele viajou 186 quilômetros até Charleston para visitar a Boone Hall Plantation. Fundada em 1681, aquela é uma das plantações mais antigas da América, ainda em operação. De lá, ele foi até a Igreja Episcopal Metodista Africana Emmanuel. Plantation, aí, pra quem não sabe, era um estilo, né, de colonização, não de colonização ali, né, cara, mas era basicamente meio que um modelo econômico ali que os ingleses usavam na América do Norte, as 3 colônias, né, que você basicamente fazia grandes plantações e para essas grandes plantações você trazia escravos africanos para isso, né, cara? E... Enfim, é basicamente também isso, conhecida, né, como Mãe Emmanuel. Ele permaneceu nesse local por aproximadamente 7 minutos antes de voltar para casa. Aquela é uma igreja com membros majoritariamente afro-americanos. É uma das mais antigas congregações, voltada principalmente aos afro-americanos. No dia 23 de fevereiro de 2015, aproximadamente às 19 horas e 43 minutos, Dylan fez uma ligação para essa igreja, mas o conteúdo dessa conversa nunca foi revelado ao público. O plano de Dylan era dar início a uma guerra racial e atacar um local com contexto histórico como aquele poderia causar a convulsão social que ele tanto desejava. Mais tarde, o FBI encontrou uma lista com possíveis alvos criada pelo próprio Dylan. Seu objetivo era assassinar o maior número de afro-americanos possível, em especial os homens, e depois tirar a própria vida. Fugir da prisão e virar um mártir era o que ele queria. E hoje sabemos que ele não conseguiu nenhum dos dois. No dia seguinte, ele viajou novamente na direção da igreja, mas retornou sem se aproximar do local. 3 dias depois, ele foi novamente para Charleston visitar uma plantação de magnólias, seguindo para a igreja às 22 horas. Dessa vez, ele permaneceu lá por 2 horas antes de voltar para casa. Ainda que não estivesse em seus planos ser preso, todas essas diversas viagens trabalhariam contra uma possível alegação de insanidade no futuro,
ainda que tenha utilizado visitas em locais históricos como desculpa para ir até lá. No dia 28 de fevereiro de 2015, Dylan teve seu primeiro encontro com a polícia. Vestido todo de preto, ele foi visto no shopping Columbiana Center, fazendo muitas perguntas estranhas aos funcionários, como em quais horários trabalhavam, entre outras questões pessoais. Meu Deus, né, cara? Aquele comportamento Imagina, chega suspeito... um cara trajado dessa forma aí. Ah, também, né, cara? Ele tá só com uma blusa preta, né? Não é como se ele tivesse uma roupa alienígena, né? Mas tá esquisito, né, cara? E ele começa a te perguntar um monte de coisa, assim, ó, até que hora você sai do trabalho e tudo mais, né, cara? Tá louco, São né? que um dos funcionários ligasse para a polícia, que chegou ao local e confrontou o Dylan. Após uma revista, eles encontraram várias cartelas de Suboxone. Aquele é um Suboxone? medicamento utilizado para tratar a dependência de opioides, e só pode ser adquirido com a apresentação de uma receita. Dylan não tinha uma receita válida e foi levado para a delegacia. Por conta de um erro burocrático, ele não foi acusado por posse ilegal de droga controlada, apesar de ficar impossibilitado de voltar às proximidades do shopping. Caso essa acusação tivesse em sua ficha, Dylan não ficaria elegível para a compra de uma arma de fogo por conta de ser um usuário ilegal ou dependente de substância controlada. Esse erro, infelizmente, facilitou aquele terrível ataque. No dia 13 de março de 2015, Cara, mas assim, ele acho que daria um jeito de toda forma, né? Infelizmente, né, cara, isso daí é uma parada que nem eu falo dos bagulhos de armas, né, cara? Se ele não conseguisse comprar diretamente, ele provavelmente pegaria dos pais ou de alguém, né, cara? É uma coisa tensa, Foi né, visto cara? Eu já novamente. falei muito sobre isso, tô um pouco... Eu já tô um pouco assim até... Eu não quero me repetir, né, cara? Porque eu sei que a maioria da galera que assiste, por mais que tem a gente aí... Então, fica o convite, né, mano? Se é teu primeiro vídeo aqui no canal, assista os outros que eu já trouxe aqui, que eu comento mais sobre armas, sobre essas coisas aí, minhas opiniões, cara, porque eu já tô até desgastado de falar essa parada, que senão eu fico me repetindo todo vídeo, o mesmo assunto aí, meia hora falando, e não tem porquê, próximo né? ao shopping. Quando reconhecido por um policial de folga, ele foi questionado mais uma vez. Em seu carro, os agentes encontraram uma peça de adaptação para um rifle estilo R15 Nossa e senhora, minha unha tá saindo, eu vou ter que tirar 6 ela. carregadores vazios. Ai. Dylan informou que queria comprar aquela arma, mas não tinha dinheiro. Na Carolina do Sul, tirei. carregar esses itens não era Eu deveria ter cortado a unha do pé, né, cara, mas não, ela tá meio grandinha e meio que deu uma quebrada, né? Tive que contra a lei, arrancar ela. impedindo que Dylan fosse preso. Entretanto, Ai. seu comportamento suspeito e recorrente já deveria ser o bastante para uma investigação mais séria por parte da polícia. Infelizmente, isso não aconteceu. No mês seguinte, Dylan recebeu um dinheiro como presente de aniversário de seu pai, a última peça que faltava em seu plano. No dia 11 de abril de 2015, ele seguiu até uma loja de armas para adquirir legalmente uma pistola Tá de Glock sacanagem, né, calibre cara? E .45. o pai pagou isso daí, cara? Pela lei federal, o FBI tem até 3 dias úteis para determinar se há evidências suficientes para negar a venda de arma de fogo para o indivíduo. Após sinalizar o desejo em ter essa arma, o sujeito pode retornar à loja ao 4º dia para realizar a compra, caso o FBI não tenha dado uma resposta ou tenha concedido a permissão. E não deve ter dado. O agente né? responsável por essa verificação provavelmente não foi capaz de encontrar nenhuma restrição na ficha criminal de Dylan, que não contava com a posse ilegal de substância controlada, permitindo que o homem voltasse Então, e de fato, né, cara, e não dá pra você culpar o cara do FBI nesse ponto, né, cara, porque de fato a ficha do cara, querendo ou não, tava limpa desse ponto, né, cara. Então é complicado, o que tem que... Bom, aí, não vou falar desse assunto de novo, senão para vou retirar aumentar sua demais, arma né? 4 dias Loja de depois. armas, No dia venda de 26 de abril de armas, 2015, armas e armas, Dylan foi visto armas novamente e nas armas. proximidades do shopping, violando a restrição Meu imposta pela Deus, lei. que é isso? Ele então foi levado à delegacia, recebendo uma extensão de 3 anos em seu banimento do shopping. Pelos próximos dias, Dylan continuou viajando para visitar diversas plantações em Charleston, sempre passando pela igreja antes de voltar para casa. Nessa época, ele criou uma conta no Facebook na tentativa de encontrar alguns amigos de escola. Um deles foi Joseph Meek. A dupla se deu muito bem, compartilhando das mesmas atividades, como o consumo de álcool, drogas e videogame. Dylan largou o Todo trabalho... respeito, eu não gosto de zoar a aparência das pessoas, né, cara? Mas aquele cara. Não gosto de zoar a aparência das pessoas, mas esse cara que atividades parece um castor com esse dente como aí, né, consumo cara? de álcool, Todo respeito drogas aí, e cara. videogame. Dylan largou o trabalho Me desculpa aí, cara. Eu tive que falar isso, cara. Ô, todo respeito aí, cara. Eu posso falar, eu tenho local de falar que meus dentes são horrorosos também, então eu posso falar. Gente, se chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal de novo. Vocês sabem que esses vídeos não monetizam, então qualquer ajuda aí vai estar me dando muitas alegrias, tá bom? Então, vambora continuar. e foi morar por um tempo junto com seu amigo, onde passavam todos os dias da mesma forma. Lá, ele conheceu um amigo de Joseph, que também compartilhava do mesmo estilo de vida. Aliás, eu vou dar uma olhadinha se tá gravando. Certo dia, Dylan comentou com seus amigos sobre a ideia de fazer um massacre na Universidade de Charleston. Mas quando pressionado, ele permaneceu calado, fazendo parecer que havia deixado escapar um segredo. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Joseph perguntou para Dylan sobre o massacre. Ele então contou seu plano, dizendo que na verdade atacaria uma igreja. Infelizmente, Joseph não levou o caso à polícia. E a próxima vez que ele viria Dylan,
seria em um cartaz policial pedindo para que alguém ajudasse na identificação do suspeito pelo assassinato de 9 pessoas. O dia do massacre de Charleston havia chegado. No dia 17 de junho de 2015, alguns membros da Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel se encontravam para o estudo bíblico. Naquele dia, além do pastor da igreja, muitos membros antigos e com cargos importantes estavam no local, o que pode indicar que todas as visitas de Dylan tenham servido para a escolha daquela data, fazendo como alvo membros ativos e fundamentais para o dia a dia da igreja. Enquanto todos chegavam e se preparavam para o estudo bíblico, um carro desconhecido chegou ao local, parando muito próximo de uma das entradas. Quem saiu desse veículo foi Dylan Roof. Perdido em seus pensamentos extremistas e racistas, ele ajeita o suporte onde estão suas munições e pistola antes de abrir a porta, conseguindo acesso ao local. Dylan entrou ainda se passando por um visitante. Mesmo não sendo afro-americano, ele foi acolhido pelo grupo, que não perderia a oportunidade de compartilhar aquele momento com mais uma pessoa. O estudo bíblico começou e Dylan permaneceu ali. Não era... Bom, é que eu não sei, mano. Eu nunca fui numa igreja desse tipo de denominação. Então não sei como funciona, né? Então, tipo assim, eles não estavam, entre aspas, na missa, culto, não sei como chamam nessa denominação, né? Eles não estavam nesse momento, estavam no momento de um estudo, né? Tipo uma reunião aí, essas reuniões tipo de jovens que tem, né? Essas reuniões aí que tem. Então, numa reunião de estudo bíblico. Ok. Até que todos estivessem acostumados com sua presença. O que os membros da igreja não sabiam, entretanto, é que entre eles havia um homem terrível e covarde. Assim que todos fecharam os olhos para um momento de oração, Dylan revelou sua pistola, disparando várias vezes em Clementa Pinckney, de 41 anos, Pastor? que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O som dos disparos fez com que alguns membros corressem para debaixo das mesas enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Durante um breve momento de silêncio, enquanto o atirador recarregou sua pistola, Daniel Simons, de 74 anos, levantou-se dizendo que precisava encontrar o pastor. Em resposta, Dylan alvejou o homem 6 vezes, levando Daniel a óbito. Para impedir que outras pessoas se levantassem, o atirador permaneceu caminhando pela igreja e disparando por debaixo das mesas. Múltiplas pessoas foram alvejadas e sangraram abraçadas até a morte no chão daquela igreja. Todo o acolhimento e carinho recebido por Dylan agora era respondido em pólvora e pensamentos racistas. Polly Shepard estava orando em voz alta. Isso que é o mais bizarro, né, cara? Isso é a parada do racismo que... assim, é bizarro, né, cara? Porque nenhuma dessas pessoas, além disso... Nenhuma dessas pessoas nunca fez nenhum mal pra ele, né, cara? Ainda ele foi bem recebido no lugar, né? Isso é bizarro, né, cara? O que se passa na cabeça de um cara de fazer uma parada dessas, né? Tipo, uma covardia do caramba, né, cara? Ainda mais uma igreja, né, cara? Uma igreja é um lugar, cara, que por mais, dependendo da religião que você tem, claro, aqui a motivação não foi necessariamente religiosa, né? Não foi religiosa, a motivação foi racial, né, cara? A motivação do crime. Então, acho que não faz muito sentido o que eu ia falar. Mas, de toda forma, né, cara, é um absurdo, né? Alta debaixo de uma mesa quando viu as botas de Dylan se aproximando. Ao ver a mulher em prantos, ele disse: "Cale a boca. Eu já tirei em você? Ainda não. E não vou. Você ficará viva para contar a história." Taiwanza Sanders, de 26 anos, levantou-se ao ouvir isso e implorou para que o atirador parasse. Aquela era uma tentativa de trazer Dylan para a realidade. Mas infelizmente, ele já havia ido longe demais em seus pensamentos extremistas. Dylan disse que eles eram culpados pelos estupros das mulheres brancas e por estarem tomando a nação. Taiwanza disse... É o que eu ia falar, né, cara? A parada do racismo, muitas vezes, né, cara? Muitas vezes, na maioria das vezes, é sobre isso. É sobre o cara sofrer uma espécie de lavagem cerebral na internet. Na internet, cara. Eu acho que a internet... Não que a internet seja culpada, mas a internet é o fator que hoje em dia faz muitos desses crimes de racismo e coisas assim acontecerem às vezes, porque o cara sofre uma lavagem cerebral, tá ligado? Da onde ele tirou essa informação, né, cara? E a mesma coisa que acontece, por exemplo, com imigrantes, com coisas assim, né? Os caras começam a inventar essas histórias malucas de eles estão tomando nossas mulheres, né, cara? Os caras começam a inventar essas paradas assim malucas, né, cara? E os caras levam isso, tipo, a um ponto de quase que como se sei lá, cara, os caras veem como se fossem seres de outra espécie, tá ligado? Pessoas que, tipo, eles veem outras etnias e tudo mais, e a gente fala isso, né, até vendo que, por exemplo, a gente vê muito lá os mexicanos nos Estados Unidos, a gente se identifica, né, cara, porque a gente como latino-americanos também
eu nunca sofri disso porque eu nunca fui pra países de fora do Brasil, né? De fora do Brasil é tenso, né? Países de fora da América do Sul, né? Eu já fui pra Paraguai, mas, tipo assim, eu nunca fui pra países de fora. E a gente sabe que a gente, só por ser brasileiro, muitas vezes sofre uma discriminação do caramba, né, cara? Quem já nunca viu, quem já viu aí na internet sabe, né? E basicamente é isso, os caras te veem de uma forma, às vezes, subhumana. Subhumana é forte, porque aí o Dylan, ele claramente vê pessoas de outra raça, outra etnia, de uma forma subhumana. Eu digo assim, quando você vai pro... que rola aquele... E, tipo... rola ainda aquele racismo... Não sei dizer, cara, mas... É aquele olhar estranho, aquela coisa que não é necessariamente que o cara te vê de uma forma subhumana, mas ele te vê de uma forma subdesenvolvida, né, cara? Ele olha pra você, você vai viajar pra outro país, a pessoa de outro país olha pra você como se fosse um ser inferior, assim, né, cara? É bizarro, né? E isso escala, geralmente, porque essas pessoas daí acabam tendo acesso na internet a outros grupos, outras bolhas que começam a inventar essas histórias malucas de não sei o que, estão tomando nossos empregos, nosso não sei o que, estão dominando o nosso país. E daí, uma hora ou outra, isso acaba chegando na mente de um cara maluco igual o Dylan e acontece essas coisas, infelizmente, né, cara? Bizarro, né? Assustador. Disse que eles não fizeram nada, mas não recebeu uma resposta verbal. Dylan disparou múltiplas vezes, levando o homem a óbito. E sabe o que é mais bizarro, né, cara? E sabe o que a maior hipocrisia de tudo isso, né, cara? É o fato de que ele fala isso o Dylan, ele fala isso, não. Como é que ele falou? Deixa eu voltar até aqui, cara. Ele falou uma parada. Aquela era uma tentativa de trazer Dylan para a realidade, mas infelizmente ele já havia ido longe demais em seus pensamentos extremistas. Dylan disse que eles eram culpados pelos estupros das mulheres brancas e por estarem tomando a nação. Olha, cara, isso é de uma parada tão... Cara, como que o cara me fala uma parada dessa, né, cara? É um negócio tão idiota, né, cara? Eu falei que nem MSD, mas não tem como, né, cara? Porque o cara fala um absurdo desse. Ele fala, tipo assim, vocês estão tomando nossa nação, sendo, cara, que... Sendo que foram... Os ancestrais, né, cara, foram trazidos contra a vontade para serem escravizados na América do Norte, né, cara? Isso é um bagulho tão absurdo, né, cara? O cara, além de tudo, fala isso que não faz, tipo assim... Caralho, meu Deus, né, velho? Taiwanza disse que eles não fizeram nada, mas não recebeu uma resposta verbal. Dylan disparou múltiplas vezes, levando o homem a óbito. Assim que o atirador se afastou, Polly ligou para a polícia. Please answer. 911, what's the address of the emergency? Please, Emmanuel Church, there's plenty of people shot down here. Please send somebody right away. Emmanuel Church? And there's people shot? Yeah, he shot the pastor. He shot all the men in the church. Please come right away. He's still in here. I'm afraid he's still in here. Please send somebody right away. Please. Yes, ma'am. I've got officers en route to you. Don't hang up with me. I want you to stay on the line with me. You stay as quiet as possible. Do you hear me? He's coming. Please. Okay. Ma'am, are you able to... if he's coming, I need you to be as quiet as possible. Is there something that you can hide under? I'm under the table. Okay. Are you able to get yourself to safety? No, I'm still under the table. Can you talk to me freely? No, I can't because he's really in the building. Dylan permaneceu disparando de maneira aleatória enquanto aguardava pela chegada da polícia. Já com a tragédia cometida e na última etapa de seu plano, o criminoso estava preparado para tirar a própria vida. Porém, sem perceber, ele já havia gasto toda a sua munição. Sem um disparo final para encerrar seu ataque, ele deixou a igreja, entrando de volta no carro e fugindo do local. Ao todo, foram 9 pessoas mortas e 1 ferida. Nossa. A polícia estava à procura de alguém que pudesse identificar o atirador, espalhando um cartaz com a imagem de Dylan. E lembra de Joseph? Além de não ter denunciado o amigo à polícia, ele ainda impediu que seu outro amigo fosse à delegacia para ajudar na identificação do atirador. Desculpa, calma. Você tem que ser preso também, ô Castor. Porque isso daí pra mim é você... Não tô dizendo que o cara tem que ficar a vida inteira na cadeia, mas tem que ficar pelo menos um tempo aí, cara. Porque isso daí pra mim ele colaborou, né, cara? Colaborou Por de certa conta disso, forma, né? ele foi preso recebendo uma sentença de 8 anos de regime fechado. Tá, Entretanto, ok. Se fosse no Brasil, né, cara? O cara ia ficar uma semana. Joseph aceitou um acordo admitindo que Dylan havia contado a ele sobre o planejamento, reduzindo sua pena para 27 meses. Dylan não sabia o que fazer mas e ok, sobreviver ao ataque não fazia parte de seu plano.
Por causa disso, ele passou Eu acho que, ok, até porque ele pode ter usado aquela prerrogativa, tipo assim, que tinha medo e tudo mais, né, cara? A gente sabe que não foi exatamente isso, né? Mas pode ter sido, né? Falar, pô, tinha medo de. E é uma prerrogativa válida, né? Muitas vezes a gente vê em casos, a gente já trouxe aqui no canal, né? Que rola um crime, uma barbárie aí, e a pessoa que sofreu isso, consegue escapar, consegue fugir, ou às vezes viu isso acontecer, mas não fala, né? Por medo, né, cara? E, pô, é entendível, né, gente? A a pessoa maior tem parte medo, do né, tempo cara? dirigindo De sem destino. represálias, né? Seu veículo foi identificado pela polícia, Mas- que rapidamente saiu à sua captura. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que a justiça é ineficaz, né, cara? Às 10 horas e 44 minutos da manhã, a aproximadamente 394 km de distância da igreja, o Hyundai Elantra preto de Dylan foi parado pelos agentes. A pistola calibre .45 encontrada no carro foi identificada pela equipe forense como a mesma arma utilizada no massacre. Sem resistir aos policiais, Dylan foi preso. Can you tell us about what happened last night? Opa, A qualidade da imagem não é a ideal, mas poderemos ter uma noção melhor dos pensamentos de Dylan. O atirador Ok. está sentado à direita, vestindo uma camiseta branca. Whoa. Yeah, I mean, Ih, tá se fazendo de doidão, quer ver? I went to that church in Charleston. Tá se fazendo de maluco, né, cara? Ah, meu Deus. You know, I did it. We did what? Well, you, I mean, I know it's tough sometimes to say. It's not that I don't want to say it because I don't want to make myself seem guilty. I just don't really like saying it. But I know sometimes we have to face those things, the realities. You know. We don't want to put any words in your mouth. That's why. Right. That's why Agent Stansbury just was asking you what it exactly is that you did do. Well, I did. I killed him. Oh, well, I guess. I mean, I don't really know. Well, I mean, Well, I mean, I don't know how many people or anything like that. so did you shoot him? Yes. Dylan confessa ter Conseguiram a assassinado aquelas confissão, pessoas conseguiram a confissão. sem demonstrar nenhum tipo de remorso ou empatia. Ele conta como se descrevesse um evento rotineiro, Fala igual se fosse um bobão, né? completamente alheio ao fato de ter destruído diversas famílias para sempre. Os investigadores optam por ignorar a risada de Dylan, o que não é uma tarefa fácil. Toda essa falta de empatia pode indicar traços de transtorno de personalidade. Tem que ser. Pra ser o cara, pra ser policial, essas coisas, o cara tem que ter o sangue frio mesmo, né, cara? Porque se fosse eu, que o moleque dá uma risada, mas pô, eu já parti o moleque no meio ali mesmo, né, cara? Tá de sacanagem com a minha social, cara. ainda que ele não Nossa, tenha mas sido pulava, diagnosticado como oficial. tudo risada, desgraçado. Pá, pá, pá. Ai, meu fone. A Glock 45. So all right. So going back to the church, you pulled out the gun and you shot him, started shooting people, or how? I mean, how? Yeah, that's it. I mean, so do you know how many people you shot? If I was gonna guess, five, maybe. I'm really not sure exactly. Instruction. Well, 4, 5. were they having a meeting or something, or? No. This was a Bible study class. So you knew the Bible study class was going to happen. Yes, because I had went there before and I asked them. Okay, so you've been to the church before. Ao verbalizar aos Ele investigadores foi lá, perguntou pra que ele já esteve no planejamento. local antes do ataque para coletar informações, Dylan adiciona mais um ponto que deixa claro que aquilo foi um ato planejado. E essa informação será responsável por aumentar de forma significativa a sua pena. Well, É, not porque isso daqui tirou todo. Se ele quisesse meter o papo que tinha transtornos, coisas assim, isso tira tudo isso, né? Porque mostra que foi com um planejamento que, tipo assim. Eu não sei como colocar isso em palavras, tipo assim. Que ele tinha a cabeça sã, sabe? Ele fez um planejamento minucioso pra isso, né? But outside, you said, when do you have Bible study, or? Well, yeah, I just saw somebody get into their car and I asked them. When was that? Oh, that was like, oh God. Mas ele não parece ser do. Ele não tá querendo também.
Assim, ele... sei lá. That was probably... I don't know. You don't know? I don't know. You know, and then I was sitting there and I was like, you know, just thinking about whether I should do it or not. You know, and that's why I was sitting there for 15 minutes, just like, you know, like, because I know I could have just walked out, you know, because they didn't say anything to me about what, you know, the thing on my belt. So I could have walked out, you know, and that's what I was just thinking, you know. But then I just, you know, like, I just, like, I don't know, it's like, not, you want to say spur of the moment, but, you know, I just finally decided I had to do it. And that's pretty much it. Well, that goes to the next question. Why did you have to do it? Essa é a parte mais importante de todo o interrogatório. Não havia dúvidas sobre quem era o autor dos disparos ou qual arma utilizada. A polícia já sabia que era Dylan por conta de todas as evidências. Tudo o que eles precisavam descobrir era o motivo. E isso também poderá impactar diretamente no futuro do atirador. I had to do it. How come? I mean, that's what I don't know. I mean, Well, Nossa, não imaginei que esse I vídeo ia had to ficar do tão it longo, cara. Deve ter dado mais de 40 minutos pelo horário que eu tô vendo no celular, né? Because- Caraca. Somebody had to do Um caso something. muito diferente. Eu achei que ia ser um caso muito parecido a todos os outros. E queimei a língua total, né, cara? Black people are killing white people every day on the Nossa streets. Senhora. And they rape Nas white ruas. women, 100 Nossa, white olha women a isso, day. cara. Olha That's a like the descolamento. statistic Olha o descolamento da realidade do cara, tá ligado? 2005. Yeah, that's 10 years ago. It might even be more now, who knows. It sounds unrealistic, but you break it down, that's 2 a state. It's really not unrealistic at all. It could not be more. You know, the fact of the matter is, what I did is so minuscule to what they're doing to white people every day, all the time. Eu acho que de alguma forma vai convencer os policiais, né? Tá louco, né? Durante seu julgamento, Dylan não demonstrou remorso ou nenhum tipo de simpatia para com a família das vítimas. Dylan Storm Roof foi julgado culpado por crime de ódio resultando em morte, crime de ódio com a intenção de matar, obstruir exercício religioso resultando em morte, obstruir exercício religioso com a intenção de matar, obstruir exercício religioso com a intenção de matar utilizando uma arma, Caraca. uso de arma de fogo durante o crime violento resultando em morte, 9 homicídios premeditados, 3 tentativas de homicídio premeditado e Prisão posse de arma de fogo perpétua vai depender do estado que ele tá, porque ele vai tomar prisão perpétua ou pena de morte. Né? durante a execução de crime violento. Por toda essa lista, Dylan foi sentenciado à pena de morte e mais 9 prisões perpétuas que devem ser cumpridas de forma consecutiva, sem a possibilidade Meteu o caixão do cara, não. de liberdade condicional. Vamos matar Em o cara e meter 2016, o caixão dentro dentro de uma da cela cela de ainda. custódia, Dylan estava sendo supervisionado por 2 agentes. Durante o intervalo de um deles, Não, eu poderia falar um grande absurdo agora, na verdade, cara, mas eu vou deixar quieto aí, né, cara? Eu vou deixar quieto. Se vou dizer que, na minha opinião, não precisava ter nem enterro pra esse cara aí, né, cara? Pra mim era bom. o outro agente foi chamado para realizar uma tarefa, abrindo uma janela de tempo no qual Dylan ficou sem supervisão. No mesmo momento, outro interno escapou de sua cela, que por algum motivo desconhecido não estava trancada. O preso foi capaz de passar por uma porta de metal, descer as escadas e invadir a cela de Dylan. Agora desarmado, ele não parecia mais pronto para participar da guerra que tanto falava. O preso que estava à sua frente era Dwayne Marion Stafford. Ele aguardava por seu julgamento por assalto e roubo à mão armada. Com socos e chutes, ele foi capaz de deixar fortes marcas no rosto e todo o corpo de Dylan. Apesar dos ferimentos, os médicos da unidade entenderam que nenhum deles era grave, permitindo que Dylan voltasse para sua cela. Ele declarou que não prestaria queixas sobre a surra que havia levado. Na noite seguinte, a fiança de mais de $100 mil foi... Se eu falar que eu fiquei triste com o cara ter levado uma surra ali, né? Das pessoas que ele tanto odiava na cela, eu vou estar mentindo, né, cara? paga de forma anônima, permitindo que Dwayne recebesse sua liberdade. Desde janeiro de 2020, Dylan tem feito apelações para a remoção de sua pena de morte. Todos os pedidos até hoje foram negados. Seus advogados usaram o argumento de que o criminoso está muito desconectado da realidade, tentando basear a defesa em algum transtorno ou doença mental. Entretanto, E daí? todas as tentativas foram frustradas. Dylan demitiu seus advogados, Ainda tá até hoje no recusando-se a corredor, passar será? por doente mental. O caso encontra-se na Suprema Corte para decidir se ele poderá ou não representar a si mesmo em possíveis audiências futuras.
Hoje, com 29 anos de idade, Dylan Roof encontra-se no corredor da morte enquanto aguarda por sua execução na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima Terre Haute, em Indiana. Ok, né, gente? Um caso bem diferente aí do que eu imaginei que seria. Nossa, definitivamente não esperava que ia ser isso. E olha, como eu falei, tá mais escuro até do que. Não, se bem que não tá, ainda tá. Ainda é relativamente dia ali, né, cara? Só que. Não imaginei que ia ser um vídeo tão longo, 46 minutos, minha nossa. E, enfim, gente, um caso bem bizarro, bem diferente. Deixa os comentários de vocês aí, cara, e deixa um like, se inscreva no canal, como sempre, eu peço pra vocês. E se eu falei alguma bobagem, eu peço desculpas, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.